A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O ministro suspendeu todas as investigações sem autorização judicial para o uso de dados detalhados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumenta que a decisão do ministro Dias Toffoli foi mais ampla do que o tema do recurso que será julgado pelo plenário do Supremo, que a decisão de Toffoli fere entendimentos anteriores do STF e que o ministro não poderia ter suspendido casos envolvendo presos e inquéritos policiais e procedimentos internos do Ministério Público. O ministro suspendeu todas as investigações que compartilharam dados detalhados de órgãos de controle, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização judicial. A decisão foi tomada depois de um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, investigado pelo Ministério Público do Rio quando era deputado estadual. A Procuradora-Geral afirma que apenas informações genéricas não são suficientes para demonstrar indícios de lavagem de dinheiro. Segundo Raquel Dodge, é justamente o compartilhamento das informações mais detalhadas que permite o início das investigações. Dodge diz que para que a finalidade de coibir lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado possa ser alcançada, o COAF deverá fornecer ao Ministério Público, por meio do relatório de inteligência financeira, todas as informações necessárias, não apenas para demonstrar a presença dos indícios de crime, mas também para possibilitar a instauração de inquérito e a fundamentação de pedido judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal. E que, em outras palavras, em vez de criar um cenário globalmente favorável, a decisão de Toffoli concorre para a visão do Brasil como paraíso fiscal. A Procuradora-Geral ressaltou ainda que a decisão do presidente do STF inevitavelmente vai alongar o tempo das investigações e comprometer o resultado, gerando graves retrocessos. O julgamento do caso pelo plenário do Supremo está marcado para novembro, mas a data pode ser antecipada. Hora da análise com o time da política. Conosco aqui no estúdio, Gerson Camarote, em São Paulo, Natuza Neri e no Rio de Janeiro, Merval Pereira. Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos. Boa noite. Começar pelo Merval, com esta questão da ação da Polícia Federal hoje em relação aos hackers. Merval. Olha, Heraldo, foi uma operação importante se é realmente verdade que essas pessoas presas têm alguma coisa a ver com a invasão de celulares do ministro Moro e dos procuradores de Curitiba, né? Isso vai ser possível, confirmando, vai ser possível saber quem contratou esses hackers e o que eles fizeram com o que eles hackearam. Quer dizer, se quem contratou para fazer algum tipo de chantagem ou se eles venderam esse produto do hackeamento para outras pessoas que fizeram uso dele de diversas maneiras. Então, realmente é fundamental que se descubra qual foi o objetivo desses hackers. E, aparentemente, a Polícia Federal já disse que a técnica deles não era das mais apuradas, mas eles têm histórico de entrar em contas correntes e esse tipo de coisa. Então, vamos aguardar, mas pode ser fundamental para esclarecer o que aconteceu realmente devido a esse hackeamento. Como foi o planejamento, quem foi que contratou e por que contratou. Merval Pereira destaca a importância de se aprofundar as investigações para que se chegue nos autores do suposto delito. E você, Natuza? Eu concordo com o Merval, Heraldo. Boa noite a todos. E alguns sinais. A gente faz coberturas exaustivas aqui sobre operações e não é difícil concluir que crimes cibernéticos são crimes, em geral, no mundo inteiro, de muito difícil solução. Mas no momento em que essa investigação foi instaurada e agora, hoje, nessa primeira etapa, dá para a gente chamar de primeira etapa, com a prisão de 4 suspeitos, tudo leva a crer que se chegou rápido a pelo menos uma pista, ou pelo menos uma de várias pistas.
Em crimes cibernéticos, investigadores dizem o seguinte, que quando você consegue desmascarar um rastro, aí é muito difícil não chegar à elucidação de um caso. E que na internet, em crimes cibernéticos, pegar esse rastro e seguir esse fio da meada é equivalente a encontrar uma impressão digital numa cena de um crime. Então, este é um caso que, muito possivelmente, pelos sinais e pelo paralelo com outras operações e outras investigações de crimes, mesmo que não sejam crimes cibernéticos, esse é um caso que, muito provavelmente, vai ganhar, não se sabe em que prazo, em que período, mas não deve demorar, outras dimensões. Há algumas hipóteses de investigação e uma das hipóteses centrais é de que esse caso pode ter começado com procuradores da Lava Jato, mas pode ter um intuito maior, para além da Lava Jato. E isso a gente vai saber ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas, mas talvez não dá nesse momento. A gente não tem elementos ainda porque a operação corre em sigilo. Não dá para descartar que haja conexão, por exemplo, de acesso a mensagens privadas de procuradores de um lado, mas a gente cobriu e o Heraldo acabou de relatar, por exemplo, uma suposta tentativa de hackeamento no celular do ministro da Economia. Não dá para dizer que esses casos todos estão conectados, mas também não dá para descartar uma conexão entre eles.